Vamos meditar nesse salmo. Pode deixar sua Bíblia aberta. Enquanto o Gerson vai lendo, você vai acompanhando. Nós vamos ler o versículo, eu vou explicando e vamos ler. O salmo de número 10, eu coloquei por título: a crueldade dos perversos não prevalecerá. Esse salmo não se sabe, uns dizem que é Davi, outros dizem que foi aqueles que passaram pelo cativeiro. Agora não se sabe se ele foi escrito durante o cativeiro ou depois do cativeiro. O que é fato nesse salmo é que ele descreve toda a perversidade do homem sem Deus. Agostinho de Hipona diz que esse salmo descreve o próprio anticristo. Tamanha a ferocidade com que o homem maligno é apresentado nesse salmo. Mas ao mesmo tempo que esse salmo descreve a perversidade do homem maligno, ele também mostra como que Deus é poderoso para nos livrar deste homem maligno. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos lá, versículo de número 1. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Na sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que aquele, porém, seja apanhado em suas próprias tramas. O ímpio se gaba da sua própria cobiça. Não, só lê o verso 1. Só o verso 1. Lê de novo, só o verso 1. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Parou aí. A primeira coisa desse salmo é uma coisa que eu sempre falo a vocês aqui, é a sinceridade. A sinceridade, ela deve estar presente na relação entre nós e Deus. E Davi está sendo extremamente sincero aqui. Por que o Senhor está tão longe? Por que o Senhor não faz alguma coisa? Então ele está sendo sincero. A percepção que Davi tem é que Deus está ausente. E o que está machucando Davi, irmãos, não é o fato da opressão, o fato do homem maligno. O que está mais deixando Davi angustiado da vida é essa percepção que ele tem da ausência de Deus. Ou seja, parece que Deus está lá no céu, vendo tudo acontecer aqui ao nosso redor, e a sensação que temos é que Deus está passivamente olhando tudo e não faz nada. Então por isso que Davi diz: por que o Senhor está tão longe? Por que o Senhor está se escondendo nesse tempo mais doloroso, nesse tempo mais cruel da minha vida? A sensação que eu tenho é que o Senhor está longe. A sensação que eu tenho é que o Senhor está ausente diante de toda essa situação. Então o que mais está angustiando ele aqui não é os ataques, os opressores. O que está angustiando aqui é o que me angustia, o que angustia você. O que é? As situações vão acontecer na nossa vida e parece que Deus não age ao nosso favor. Parece que Deus deixa acontecer mais lambança ainda na nossa vida e fica lá sentado passivamente, olhando tudo e não faz absolutamente nada. Essa é a angústia de Davi e essa é a sua e a minha angústia. Quando ele parece, só parece, viu, meus irmãos? É só uma sensação que nós temos, mas ele sempre está presente. Amém? Mas Davi está preocupado com isso. Por que o Senhor está ausente? Verso 2. Na sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que aquele, porém, seja apanhado em suas próprias tramas. Agora Davi começa a descrever o homem perverso. Que tipo de homem é esse que está à nossa espreita?
Que tipo de homem é esse que está ao nosso redor? Ele começa a descrever. O versículo 4, lê o que está aí no versículo 4. Não, pode ler o verso 3. Lê o verso 3, o 3 e o 4. O ímpio se gaba da sua própria cobiça, e o avarento amaldiçoa e insulta o Senhor. Na sua presunção, o ímpio não o busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. O ímpio, Davi diz: olha o homem que está me oprimindo e parece que Deus não faz nada. O ímpio é o homem que diz em seu coração: não há Deus. Não há Deus. Porque se houvesse Deus na sua vida, por que você está nessa situação aí então? Não é isso que questiona? Se Deus é na vida de vocês crentes, por que vocês passam por tudo isso aí? Por que vocês sofrem tudo isso aí? Então o ímpio diz: não há Deus, porque se houvesse, vocês não estariam aí. Então Davi começa a descrever o tipo de homem que está ao seu redor. Segundo, dos versículos 5 ao versículo 7, depois a gente vai ver, não precisa ler agora não. Do versículo 5 ao versículo 7, ele diz que são homens que eles dizem que não seriam afetados pelas suas ações. Não é o retrato dos nossos homens de hoje, que fazem, acontece, aprontam, porque a sensação que eles têm é que eles não serão afetados pelos seus atos. E Davi está ponderando isso, dizendo: eles parecem, eles têm a ideia de que os atos deles não os afetará. E é exatamente isso que nós também achamos, que os malfeitores parece que os atos deles não os afetam. Qual é o questionamento, irmão, quando nós sofremos? O questionamento é: eu sirvo a Deus, eu louvo a Deus, e minha vida é esse groselha. E aquele cidadão que não serve a Deus, que não faz nada para Deus, que blasfema de Deus, a vida dele vai de vento em pouco. Parece que nada afeta ele. Parece que mesmo as ações malignas os afetam. Então Davi está dizendo: é esse tipo de gente que está do meu lado. Terceiro, versículo 8, 11. E eles até mesmo dizem: mas Deus não se importa com as minhas ações. É como se os pecadores jogassem na nossa cara: está vendo, seus tontos, vocês ficam aí servindo aí, negando um monte de coisa aí, vocês estão aí, ó. Eu estou aqui, eu estou aprontando, acontecendo, e Deus não faz nada. Deus não me responsabiliza. Essa é a sensação que esse tipo de homem tem, que as ações dele não os afetam e que nem Deus vai cobrar nada deles. Mas, irmãos, para haver perversidade no mundo, o homem tem que ter esse tipo de sensação. Porque se o homem for temente a Deus, ele vai ponderar duas vezes em suas ações, porque ele sabe que tem um Deus que vê tudo e que retribui a cada um segundo as suas ações. Mas Davi está dizendo, eles estão dizendo que nem Deus vai me julgar ou vai me punir pelas minhas ações. Quarto, não haverá julgamento algum, porque sou imune. E aí do verso 9 em diante, é o homem sem Deus, está dizendo: não tem julgamento nenhum, eu sou imune. Eu sou imune à lei. Eu sou imune a qualquer tipo de coisa. Nada vai acontecer comigo. Então é esse tipo de gente que está afrontando Davi. Homens que não consideram a Deus. Homens que dizem que suas ações não iriam afetá-los. Homens que dizem: nem Deus vai me cobrar de coisa alguma das minhas ações. Por quê? Porque não tem julgamento nenhum a qual eu vou sofrer algum tipo de condenação. Amém, meus irmãos? Então no versículo 2 em diante ele vai deixar isso, e descreve o tipo de pessoa com que nós lidamos todos os dias. Mas tem uma realidade neste verso
pela sua própria cilada. Nós vamos ver isso já já. Deixa eu ver se eu acho aqui. Depois a gente vai ver. Ele cai na sua própria cilada. Como a gente está vendo ao longo do capítulo até agora, se não prestarem atenção, todos os salmos estão dizendo a mesma coisa. Aqueles que se levantam com maldade, com crueldade, com malignidade, esses vão cair na sua própria armadilha. Amém, meus irmãos? É como se Deus quisesse dizer ou falar para mim e para você: não nos preocupar com os perversos, porque eles mesmos vão morrer na sua própria perversidade. E aqui no capítulo 10 a mesma coisa, eles caem na sua própria cilada, como Deus estivesse nos alertando. Não se preocupe com o homem perverso, deixa ele morrer. Como é que diz o ditado? O peixe morrer pelo quê? Deixa ele que ele vai morrer pelo seu próprio veneno. A nós só cabe, como diz a Bíblia, orar por todos os homens e amar todos os homens. Deveria ser assim. Amém, meus irmãos? Se nós estamos fazendo diferente, a culpa é nossa, a culpa é nossa. Mas a ordem é essa. Verso 3. O ímpio se gaba da sua própria cobiça, e o avarento amaldiçoa e insulta os que ímpios. Então, no versículo 2, Davi descreveu, ou o salmista aí descreveu, que eu não posso afirmar se é Davi ou não, mas no versículo 2, o salmista descreveu a arrogância dos homens. A arrogância de dizer que não a Deus, a arrogância de que as ações deles não afetarão eles, a arrogância de dizer que nem Deus o pune pelas suas ações e de que não haverá nenhum tipo de julgamento. Agora no versículo 3 até o versículo 6, ele vai descrever o tipo de homem. Primeiro, soberbo e perverso. Leia lá Colossenses capítulo 3, versículo 5. Nos versos 2 ele descreveu a arrogância. Agora ele está descrevendo o tipo de homem com que Davi ou o salmista estava lidando. O que é que diz aí Colossenses 3,5? Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é a idolatria. Versículo 3, Davi diz que o tipo de homem com que ele estava lidando era um homem soberbo e perverso. E Paulo está dizendo que esses homens soberbo e perverso, eles são movidos pela ganância, cobiça desenfreada. Então o salmista está dizendo: é com essa gente que eu estou lidando, com homens soberbos, com homens perversos, que são movidos pela sua ganância e pela sua cobiça desenfreada, que se precisar matar a mãe para chegar nos seus intentos, eles o fazem. Assim como eles querem me matar pela cobiça e pela ganância. Segundo, verso 4. Na sua presunção, o ímpio não o busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Esse homem é um homem que nega a existência de Deus. Ele não quer crer em Deus. Ele já decidiu em não crer em Deus. Por quê, irmão? Porque que existe uma corrida louca no meio humano de negar a Deus. Até a gente agora está começando a negar. Por que existe essa sanha de negar a existência de Deus? Porque, irmão, quando você crê em Deus, você sabe que você tem uma responsabilidade diante dele e que cada ação sua será cobrada por ele. O homem, para viver feito burro, chucro, ele tem que negar a existência de Deus.
Porque negando a existência de Deus, está dizendo: não tenho responsabilidade sobre meus atos, e nada do que eu fizer aqui nessa terra será cobrado em outra vida. Porque se não existe Deus, também não existe inferno. É até cômodo mesmo crer desse jeito. Amém, meus irmãos? É cômodo. Vamos ser sinceros. É cômodo. Porque você faz, apronta, e você tem na sua cabeça: mas está tudo certo. Vai ficar tudo por aqui mesmo. Quando eu morrer, não tem nada, não tem ninguém que vai me cobrar. Então esse homem que Davi está descrevendo aqui, o salmista está descrevendo, ele está dizendo que é um homem que nega a Deus por conta dessa necessidade de não querer se responsabilizar diante dos seus atos. Eu estava ouvindo hoje o programa da Deus e Amor, agora à tarde, e a irmã estava falando uma coisa interessante, que hoje a Bíblia diz para fustigar os filhos. Fustigar é bater, não é espancar. Espancamento é outra coisa. Amém, meus irmãos? Os irmãos sabem o que é fustigar, né? Dá umas varadas, não é para pegar uma tora e querer bater no menino, não é isso? Fustiga, dá umas varadas, uma chinelada, uma cintada. Isso é fustigar. Mas o homem acha que sabe mais do que Deus. Aí inventou a lei da Xuxa, a lei da palmada. Não pode bater. Só que muito bem. Veja como é que é a coisa maligna do Satanás mesmo. Um pai e a mãe não pode fustigar o filho, ou não pode dar uma palmada. Mas a polícia, quando pega, esse bate até na cara, bate em tudo quanto é canto. E vagabundo, quando pega? Vagabundo passa a noite e dia batendo no filho, mata e joga. Aí pode. Mas um pai e a mãe não podem fustigar. Mas é tudo isso que eles fazem para dizer: não existe Deus. Quem dá conta da nossa existência somos nós mesmos. E aqui cabe uma máxima filosófica, você precisa saber disso, só para ilustrar. Em que os homens do pensar, achando que pela razão conseguiriam dar conta do mundo, teve um deles que disse: o homem é a medida de todas as coisas. É por isso que o mundo está na bagunça que está, porque todo cálculo é feito a partir do próprio homem, porque não quer acreditar em Deus, porque acreditar em Deus nós vamos ser responsabilizados e cobrados pela nossa atitude. Então o salmista está dizendo: olha, eles estão negando mesmo a existência, porque eles não querem se responsabilizar por nada. Para tratar como eles nos tratam, tem que negar que Deus existe. Versículo 5: os seus caminhos prosperam para sempre, prosperam sempre. Acima da compreensão dele estão as tuas ordenanças. Ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Já eu chego lá no versículo 5. Deixa eu falar mais duas coisas aqui do versículo 4. É o homem que nega a existência de Deus. Agora, sabe o que o homem faz quando ele não quer mudar a sua conduta? Ele muda a sua teologia, ou ele muda a sua forma de crer. Irmão, é o que nós estamos vendo hoje no seio da igreja. Quando o homem não quer mudar a sua perversidade, ele muda a sua crença em Deus, para adequar Deus dentro da sua perversidade. Os irmãos estão me entendendo? Amém. Amém. Quando eu quero continuar na lama, eu arrasto a minha crença para dentro da lama, para eu estar dentro da lama, achar que estou na presença de Deus. Então, quando o homem não quer mudar a sua postura, não quer mudar a sua conduta, ele muda a sua fé. E está cheio de gente desse tipo aí no nosso meio. Você está falando com o camarada, dizendo: não, mas isso aí você me está dizendo. Isso é essa pregação desse pastor louco aí que vocês arrumaram, que fica com essas coisas aí. Porque hoje é tipo: não, a Bíblia sempre será a Bíblia. Amém, meus irmãos? Amém. Não adianta eu querer mudar a minha fé para coadunar a palavra, a fé, a minha podridão. Mas o homem, quando não quer mudar, ele muda a sua conduta, ele muda a
versículo 1, não precisa ler. Paulo diz que esse tipo de gente está com a consciência morta. Porque para agir como esses homens estavam agindo com o salmista aqui, a consciência tinha que estar morta. O que João diz para nós? Guarda a tua coroa para que ninguém ouve. Ele não está falando de uma coroa objeto. Ele está falando da tua consciência, porque é disso que Paulo está falando em 1 Timóteo 4:1. Quando o crente perde a sua consciência, se torna insensível à voz de Deus, não consegue ouvir mais a voz de Deus, ele vai viver como esse homem está vivendo aqui, na perversidade, mudando a sua fé, para que a fé dele caiba dentro da perversidade dele. Mas Deus, irmãos, ele é exclusivo. Ele aceita só um tipo de fé, e essa fé está ancorada na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Outro dia um grande pregador para eles, para mim não vou dar nome. Ele é o que eu estou falando aqui. Quando eu não quero ser tão explícito em dizer que eu já não acredito mais em Deus, aí eu passo a mudar a minha teologia. E esse grande pregador falou uma asneira e o irmão foi lá e rebateu. Ele disse que Deus, que Cristo, enquanto estava aqui na terra, ajuntou um dinheirinho e comprou uma casa à beira-mar. E aí o rapaz que estava interpelando perguntou: qual é a base bíblica para a tua afirmação? Porque se eu fizer uma afirmação dessa, eu tenho que mostrar na Bíblia onde é que está que ele juntou dinheiro e comprou uma casa à beira-mar. Eu tenho que mostrar na Bíblia. E o Will estava interpelando, disse: mostra na Bíblia. Aonde está na Bíblia que ele veio aqui para ter casa de veraneio? Sabe qual foi a resposta do grande pregador? Não, mas isso faz parte da minha fé. Eu acredito assim. Irmão, a fé, ela não está ancorada em que eu penso. A fé está ancorada na palavra de Deus. Não é o que você acha, não é o que você pensa, não é o que você quer, é o que a Bíblia diz. Amém, meus irmãos? Amém. Então esse tipo de homem, ele muda a sua teologia para não mudar a sua conduta. Lê de novo o versículo 5 aí, irmãos. Os irmãos estão me entendendo? Amém. Verso 5. Os seus caminhos prosperam sempre. Acima da compreensão dele estão as tuas ordenanças. Ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Agora vai para Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Aí o salmista diz: olha, a prosperidade deles é construída na perversidade. E tudo que é construído na perversidade terá um final destrutivo. O salmista está dizendo: é um sujeito que está ancorado na soberba. É um sujeito que nega a existência de Deus a todo custo. E é um sujeito que tem a sua prosperidade construída na perversidade. Mas nós, irmãos, nós vamos chegar lá um dia. Nós somos igual a Asaf. Já leram o Salmo 73? Sim ou não? Leia em casa, mas eu vou dar um contexto. Asaf chega no templo com essa percepção aqui do salmista. Não é possível. Não é possível que Deus está lá. E Asaf chega no templo e ele começa a falar: os ímpios têm a vida boa, os ímpios têm a prosperidade grande, até a morte dos ímpios é tranquila. E Asaf tendo inveja do ímpio, porque o ímpio estava indo de vento em popa e ele na lama. Aí Deus dá um start. Aí Asaf diz: não,
mas agora eu entendi. O final do justo e o final do ímpio. O ímpio pode ter tudo, mas se não tiver com Cristo, o final será terrível. O justo pode até passar uma vida de privação, mas se ele passar essa vida de privação na presença de Deus, o final dele será triunfante para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então o salmista está dizendo aqui, eles são prósperos, mas a prosperidade deles é construída na perversidade. Não é por uma causa, não é o que nós vemos hoje no mundo atual. Irmão, se você pegar as maiores fortunas do mundo, poucas delas foram construídas com trabalho sincero e honesto. Poucas. Porque na grande maioria está construída em cima da perversidade, em cima do prejuízo de uns, em cima de morte de outros. Essa cidade é a cidade mais rica aí do Oriente Médio. Acho que é Dubai. A Dubai foi construída uma coisa de tirar o fôlego. Meus irmãos, dá uma pesquisadinha, vejam quanto de trabalhadores morreram para levantar aquelas construções ali. Quanto de gente foi explorada para ter aquela cidade maravilhosa. É uma prosperidade construída em cima da perversidade. Qual é o fim de quem constrói a sua prosperidade na perversidade? Leia aí Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Mas o salmista está dizendo, ele está vendo. Leia. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e haja com lealdade, justiça e retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agradam, declara o Senhor. Deus já está indicando qual será o final daqueles que constroem a sua riqueza ou a sua prosperidade na perversidade. É juízo e fogo. Mas aqueles que buscam o conhecimento do Senhor, a esse será paz e justiça. Deixa eu ver o 25. Lê. Vem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo, como também o Egito. É aquela falsa religião, irmão. É aquela crença exterior. Você vê, você fala, eita, ali vai. Nada, ali vai um pecador da pior qualidade, é o que o Jeremias está dizendo aí. Mas ele tem a aparência de piedade, como diz Paulo. Mas é só aparência de piedade. Então o salmista está dizendo, olha, eles estão construindo, a prosperidade deles é construída na perversidade. Lê o versículo 6 do Salmo. Ele pensa consigo mesmo: nada me abalará, jamais alguém me fará dano. Vai para Isaías 28:15. Olha só o tipo de homem. Isaías 28:15. É o tipo de homem que confia em si mesmo e diz no seu coração: tenho força para me valer, eu me basto, eu não preciso de ninguém. Nós vamos para Isaías 28:15. Eu não preciso de ninguém. Se eu não preciso de ninguém nessa realidade aqui, nossa, fora dela também muito menos. É o que ele está dizendo aqui. Davi está descrevendo, o salmista está descrevendo o tipo de homem que está espreitando ele. É o tipo de homem que confia em si mesmo e chega à conclusão: se eu não preciso de ninguém que habita nessa existência aqui comigo, fora dessa realidade, é que eu não preciso de ninguém mesmo. É um homem que diz que não há Deus. Leia Isaías 28:15, ele responde: vocês se vangloriam dizendo:
Fizemos um pacto com a morte, com o Sheol, fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá, pois da mentira fizemos o nosso refúgio, e na falsidade temos o nosso esconderijo. É o que eles estão dizendo, fizemos um pacto, fizemos um acordo e nada pode nos atingir. Mas o próprio salmista vai dizer qual é o destino final desse tipo de gente que confia em si mesmo, achando que de si mesmo ele pode todas as coisas. Irmãos, nós hoje, as igrejas hoje, elas trazem, elas vêm, as pessoas vêm com essa mentalidade que eu estou passando a vocês aqui. Elas vêm com esse pensamento que eu estou passando a vocês aqui. Não só elas vêm, como as que já estão aqui continuam nessa mesma toada, nessa mesma realidade, de pensar dessa forma: eu me basto, eu não preciso de ninguém. E não existe isso, não. Todo mundo precisa de todo mundo. Ninguém consegue viver só. Coloca um ser humano só, o que vai virar isso? É igual a questão da relação homoafetiva. Quem quiser ter uma relação afetiva, eu não tenho nada a ver com isso. Cada um segue a vida que quer. Mas eu sigo o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. Macho e fêmea se completam. E desse completar de macho e fêmea, nasce um outro ser para perpetuar a raça humana. Mas vamos entender que essa ideia da homoafetividade, ela impere no mundo. No mundo. E que não haja mais casamento entre os diferentes, mas que haja relação afetiva, homem com homem, mulher com mulher. E que se impede daqui os próximos 10 anos. Pelos próximos 30 anos, a população mundial ela vai diminuir. E se continuar, ela vai se extinguir. Amém, meus irmãos? Então, nós não nos bastamos, nós precisamos do outro. É o que Deus está mostrando. Ninguém se basta a si mesmo. Nós precisamos um do outro, e a massa toda precisa de um só, que é Deus. Mas aqui nós precisamos um do. Mas esse homem está dizendo: eu me basto, eu não preciso de ninguém. Lê o versículo 7. A sua boca está cheia. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém. A sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Debaixo da língua guarda violência e maldade. Abre Mateus capítulo 12, verso 34. Ele está dizendo que a boca está cheia do quê? Mas não é a boca que está cheia de maldição. Lê aí Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 15, 11. Ele está dizendo: a alma deles está tão podre, tão perversa, tão pervertida, que a boca só está exteriorizando o que está lá dentro da alma. Irmão, quando você pragueja, não é o ato da boca falar, porque ninguém vai pagar. Ninguém fala por imitação. Você fala porque você pensa, você raciocina. Quando uma boca fala muita tranqueira, é porque a alma dela está cheia daquilo ali. Porque ele só vai verbalizar o que está dentro dele. Amém, meus irmãos? Mateus 15, 11. E depois vai para o verso 18. Ouçam e entendam. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isto sim, ou torna impuro. Último texto agora, desse versículo aí, vai para Judas 16. Então, o que Davi, o salmista está dizendo aí é que a
Nossa boca é para bem dizer. Eu não acredito no poder da palavra, irmão. Sério. A palavra tem poder. A única palavra que eu sei que tem poder é essa aqui. A que sai da minha boca. Se tivesse, eu tinha mudado a minha vida por completo. Agora, o que está lá dentro da minha alma, eu vou revelar na minha boca. Eu vou revelar por aquilo que eu saio. Lê aí, Judas 16. Estes são murmuradores e descontentes, que seguem os seus desejos impuros, falam altivamente e adulam os outros para tirar vantagem. É um homem perverso mesmo, só sai maldade da boca desse homem. É com essa gente que o salmista está lidando. É com esse tipo de pessoa que o salmista está enfrentando, e não só enfrentando isso, mas enfrentando a percepção da ausência de Deus, que parece que Deus não vem ao seu encontro diante desse tipo de gente. Lê o versículo 8 do Salmo. Salmo 10. O que diz aí? 10, verso 8. Estou terminando. Fica à espreita perto dos povoados, em emboscadas mata os inocentes, procurando as escondidas as suas vítimas. E ele usa figuras de linguagem aí. E nessas figuras de linguagem diz que são homens traiçoeiros. Armam suas perversidades longe da nossa vista. E ficam na tocaia como um leão do covil. Você já viu o ataque de um leão? Quando ele vê a presa, ele fica à espreita. Ele se abaixa e fica bem abaixadinho e vai vendo de longe a presa. E ele vai se aproximando lentamente. Quando a presa dá uma bobeira, quando ela vê, ele já está em cima da presa. É assim que Davi está dizendo, o salmista está dizendo. São homens traiçoeiros, que ficam de longe, na espreita, armando a cilada para vir para cima e dar o bote para nos destruir. Versículo 9 diz: Fica à espreita como um leão no seu esconderijo, fica à espreita para apanhar o necessitado. Apanha o necessitado e o arrasta na sua rede. Agachado fica de tocaia, as suas vítimas caem em seu poder. Ele pega a imagem do leão, que eu acabei de explicar, e do caçador. O caçador não é aquele... Você já viu o caçador afobado caçar alguma coisa? Eu não gosto de pescar, eu acho coisa horrorosa ficar com aquela vara na mão no rio. Eu acho que é um troço tedioso. Uma vez eu fui para uma fazenda com minha mãe, quando eu era bem molequinho. Aí tinha um homem lá, foi no serviço que ela trabalhava, que ela ia, de vez em quando me levava. E eu fui nessa viagem e tinha um homem lá que ele inventou de me levar para pescar. Eu era moleque. Aí chegando na beira do rio, ele botou a vara lá. Mas eu queria conversar. Eu não queria ficar saindo. E ele falou assim: menino, fica quieto, senão a gente não pega peixe. Eu falei: ué, quem que tem um peixe vai me escutar? Não, fica quieto, senão a gente não vai sair com nada aqui. Não, eu não saí com nada mesmo. Ele não deixou eu falar, então não levou nada. Mas eu não tenho essa habilidade de pescaria. É a mesma coisa do caçador. Você já viu o caçador ficar feito maluco gritando no meio do mar? É, tô chegando aí, urso. Já viu? Ele fica na tocaia, ele fica escondidinho, bem na tocaia ali, só observando a vítima. A hora que ela der uma vacilada, ele lança a sua cilada sobre ele e pega a presa. Davi está dizendo: é esse tipo de homem feroz, feito leão, astuto feito leão, e ligeiro como um caçador que fica na tocaia, esperando o melhor momento para atacar. Porque é assim que essas pessoas fazem, meus irmãos. Elas esperam o melhor momento para atacar a sua vida. E se você não for ligeiro, ela consegue.
isso que você tem que estar atento 24 horas. Com quem? Com todos. Porque você não sabe de onde vem o ataque. E Davi está dizendo, o salmista está dizendo, é esse tipo de gente que eu tenho que lidar todo santo dia, e parece que Deus está sentado lá, vendo tudo, e não quer fazer nada. Nós estamos aonde? Verso 11. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, não te esqueças dos necessitados. Verso 11 aí? Isso, é o 12. Pensa consigo mesmo, é 11. Pensa consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu seu rosto e nunca verá isso. Ele está dizendo, mas... E aqui é o perverso, tá, gente? O perverso está dizendo isso daqui, não é o salmista. Disse o coração, Deus esqueceu, se cobriu o seu rosto e nunca isto verá. Não é o salmista que está dizendo em relação a Deus, é o perverso que está dizendo em relação a Deus. Por quê? Porque o perverso tem um falso conceito de Deus. O perverso acha que por ele estar próspero na perversidade dele, duas, ou Deus não existe ou Deus está com ele. Você já viu que até bandido ora, né? Antes de fazer os assaltos. Corrupto, quando pega dinheiro sujo, eles oram. Já viu isso? Há 3 anos atrás mostrou um bandido, salafrário, propineiro, corrupto, pegando a corrupção, e depois ele fala para o corruptor: agora vamos orar. Isso passou na televisão, vocês viram isso? Passou na televisão, passou na Rede Globo. O corrupto, bota lá, vocês vão ver, bota no YouTube. Pegou a corrupção, aí chamou o corruptor, mas o corruptor, veja como a trairagem é grande no meio. O corruptor já estava de trama com a polícia, filmou, deu a propina, o corrupto não sabia, chamou o caboclo para orar e foi orar: ó Senhor, muito obrigado. Porque esse é um falso conceito de Deus. Ou ele não existe, ou ele não liga, ou ele está comigo na minha perversidade. Versículo 12 agora. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, não te esqueças dos necessitados. Davi faz a coisa certa. Irmão, me desculpa, está falando Davi, não sei se foi ele que escreveu, mas foi alguém. Agora o salmista faz a coisa certa. O que é? Diante desse quadro horroroso que ele tem diante dele, ele faz a coisa certa que todos nós deveríamos fazer. Qual é? Levanta-te, Senhor. Ele vai orar e vai interceder a Deus para que Deus entre com providência e o livre do homem opressor. Versículo 14. Leia o 13 e 14. Porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo: de nada me pedirás contas, mas tu vês, porque observas a dor e o sofrimento, para tomá-los nas tuas mãos. A vítima entrega-se a ti. Tu és o auxílio do órfão. Pronto. Aí ele está orando, pedindo a Deus a intervenção e o livramento de Deus. É isso, irmão, que nós temos que fazer. Quando fomos atacados por esse tipo de pessoas, elas estão ao nosso redor a todo tempo. Irmão, se você prestar atenção até aqui, o salmista está falando de uma coisa só. Ele está falando, se você, depois que você na sua casa, você pegar do versículo 1 até o capítulo, você vai ver que o assunto é o mesmo. Só muda alguns pontos aí. Mas ele está dizendo: olha, se você agir dessa forma em relação ao opressor, a vitória virá. O que não pode haver é o revide. Porque se você revidar, você se igualou a ele. Se você se igualou a ele, você está chamando para si a mesma destruição que ele sofrerá, você também sofrerá. Isso é fácil fazer essa conta. Amém, meus irmãos? Se você pagar na mesma moeda a mesma punição que terá o seu opressor, você também vai ter juntinho com ele. Aí o salmista está dizendo: não faça
isso, deixa o opressor na mão de Deus, porque Deus sabe tratar com essa gente. É isso que nós temos que fazer. Amém, meus irmãos? Seja ele quem for, seja ele distante, seja ele próximo, seja do meio da tua família, do meio da tua parentela, a postura é a mesma, não muda. Amém? Leia o versículo 14. Agora, a partir do versículo 14, nós vamos ver aonde está fundamentada a fé do salmista. Porque o salmista estava falando desse jeito, aonde é que estava ancorada a fé dele? Estava ancorada em um conhecimento sólido sobre Deus, irmãos. As coisas que os salmistas vão falar, que ele vai falar a partir agora do verso 14, é uma fé que está ancorada no conhecimento que ele tem do próprio Deus. Verso 14. Mas tu vês, porque observas a dor e o sofrimento para tomá-los nas tuas mãos. A vítima entrega-se a ti. Tu és o auxílio do órfão. Primeiro, tu viste. O salmista está dizendo: Deus conhece tudo. Deus conhece tudo, vê tudo e retribui segundo a ação de cada um. Irmão, se você tiver essa ideia de fé na sua mente, de saber que Deus vê tudo, você vai se tranquilizar e saber que Ele vai fazer justiça por você. Por quê? Porque Ele vê. Deus não está passivamente sentado, não, irmão. Deus está ativamente vendo tudo, e na hora certa Ele vai agir. E a ideia aqui, irmão, não é deixa eu ver como é que o meu servo vai se comportar nessa situação. Se Deus sei que ele não é Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém. Vamos ver como é que eu vou pôr ele à prova para eu ver como é que ele vai se comportar. Ele já sabe como é que você vai se comportar, porque ele tudo vê, ele tudo sabe, mas você não sabe. Você sabe como você vai se comportar? Ninguém pode falar assim: se fosse eu, acho que eu não agiria assim, acho que eu não teria essa estrutura. Você sabe, você já passou por aquilo ali, você já viveu aquilo ali. Então como é que tu fala uma coisa que você não sabe? Você só vai saber a hora que você for solicitado. É por isso que às vezes passamos pelos perrengues da vida, para que nós saibamos de que material que nós somos feitos, irmão. Eu estou me descobrindo ainda, irmão, de que material eu sou feito, até onde eu posso ir. Como é que você vai saber até onde você pode ter fé em Deus, se você não passou por nada ainda na vida? Você só sabe até onde você pode crer em Deus quando você passar as adversidades da vida e você continuar firme diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Então ele está dizendo, ele tudo vê, e na hora certa ele vai agir. Verso de número 15. Quebra o braço do ímpio e do perverso, pede contas da sua impiedade, até que dela nada mais se ache. Deus é onipotente. Deus tem todo o poder em suas mãos para agir ao meu favor a hora que Ele quiser. O salmista está dizendo, Deus é onisciente, Ele está vendo tudo. Irmão, não fique pensando que Deus não está vendo. Deus está vendo tudo. Tudo Ele está vendo. E Ele está vendo tudo, Ele tem poder para fazer tudo que Ele quiser, exatamente na hora que Ele achar que Ele tem que fazer. Amém, meus irmãos? Leia o versículo 16. Já estou terminando. O Senhor é rei para todo sempre, da sua terra desaparecerão os outros povos. E você percebe como é que o salmista pode desenvolver sua fé? Porque ele tem conhecimento desse Deus, ele conhece, ele sabe que Deus é tudo, ele sabe que Deus pode tudo,
E ele sabe que Deus é rei. Ou seja, ele sabe que Deus é soberano. Não existe outro soberano a não ser o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Eu vou dar um conselho a você. Pare de assistir televisão, para você não ficar irritado. Porque a sensação que nós temos é que esses caras podem tudo, que eles fazem tudo, do jeito que eles querem, a hora que eles querem, mas eles não podem tudo. Esses homens, irmãos, eles são só peças em um tabuleiro, a qual nesse tabuleiro tem um soberano que comanda tudo. E esse que comanda tudo é Deus. E que vai chegar uma hora que esses homens vão ver, se eles não se arrependerem, que eles não podem tudo. O poder deles é limitado porque eles não são soberanos. A ganância do homem é ser soberano, coisa que nunca vão conseguir na vida. Mas Deus, Ele é soberano. Ele manda em tudo e em todos. Amém, meus irmãos? Verso 17. Verso 17. Tu, Senhor, ouves o desejo dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Bondade de Deus. Tu nos anima e Tu ouve o nosso clamor. Ele está nos ouvindo. Não pense, não, Deus não está me ouvindo. Ele está te ouvindo sim. Eu só não sei te responder porque Ele não te respondeu ainda. Mas Ele está te ouvindo, porque Ele não é surdo. Ele está te ouvindo. Nós temos que aprender a andar no meio dessa ausência. Você não pode ser crente que você tem que estar ouvindo uma voz audível toda hora falando com você, não. Porque isso aí não é crença, não. Isso aí não é fé, isso aí é ser infantil. Isso aí é ser menino na fé. Que toda hora Deus tem que falar, toda hora Deus tem que levantar alguém, toda hora Deus tem que revelar. Isso é ser infantil na fé. A gente tem que aprender a andar na suposta ausência da voz. Eu digo suposta porque se você prestar atenção, Ele fala com você a todo instante, a todo momento. Você tem que aprender a ouvir o que Ele está falando. Amém, meus irmãos? Leia o versículo de número 17. Por quê? Porque Deus, Ele é bom. Versículo 18 eu parei. Também parei, acabou. Pode ler. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que veio da terra não volte a causar terror. Aí o salmista se tranquiliza e diz: Ele é justo. Ele é justo, faz justiça e socorre o justo. Então, irmão, diante desse salmo, cujo título é A Crueldade do Perverso Não Prevalecerá. Por quê? Porque Deus é bom e Deus é justo. Se você tiver uma fé correta, você vai saber que Deus vai agir, está agindo em seu favor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? As palmas do Senhor.